Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima e vai Corinthians! Uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Cara, depois de uma derrota, né, complicada contra o Fluminense, mais um jogo que o Corinthians decepciona muito. O Corinthians não jogou bola, tá? Essa é a grande verdade. Vamos falar um pouco aí dessa partida de ontem e principalmente as consequências dessa derrota de ontem, né? Questão de Ramon Dias, chegada de um novo treinador e tudo mais, tá? Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, como eu disse, ontem tivemos Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. Corinthians aí com o retorno de Angileri, Gustavo Henrique, né, voltando de lesão. Só que o Ramon Dias voltou com o esquema com 3 atacantes. O Romero de ponta direita, o Memphis de ponta esquerda, o Yuri de centroavante. Um esquema que raramente funcionou. Mas o próprio Ramon falou ontem, enquanto a gente não tiver o Garro, vamos jogar no 4-3-3, ou seja, não existe outra possibilidade para ele. Isso é um problema. Se você só tem uma possibilidade e essa possibilidade não está funcionando, ou seja, você não tem nada, que é o Corinthians hoje, né? Que é o Corinthians nos últimos jogos. O melhor jogo, a única vitória no Brasileirão foi com o nosso esquema tático. 2 atacantes e 4 meio-campistas, jogando no losango. A vitória contra o Vasco foi com essa formação. Enfim, fizemos um primeiro tempo ontem controlado. O Fluminense não atacava o Corinthians ficou com a bola. Só que o Corinthians não sabia o que fazer com a bola. Rodava a bola de um lado para o outro e não conseguia criar. A gente teve uma finalização com o Memphis, uma defesaça do goleiro Fábio. E só. Se a gente soma isso com o jogo do Palmeiras, a gente tem 2 chutes no gol. Só. Apenas. Em um jogo e meio. E aí, beleza, acabou o primeiro tempo, o time não funcionou. Volta para o segundo tempo como? Igualzinho. Do mesmo jeito. Com um time que não estava funcionando. E aí, uma coisa que irrita muito o torcedor, e segundo o Emiliano, não foi algo... Como que eu posso dizer? Algo premeditado, né? Uma consequência. Não foi que o time tomou o gol e aí eles mudaram. Segundo ele chamou o Thales Magno para entrar, tava ali conversando com o Thales e o time tomou o gol. Então a mudança já estava programada. Só que a gente tomou o gol com 17 do segundo tempo. Ele não podia ter mudado no intervalo? Ele não podia ter mudado com 5, com 10, com 15? Se com 15 ele tivesse mudado, teria mudado antes de tomar o gol, tá? Mas demora tanto para ver que o time não tá funcionando, que aí tomou o gol e aí foi mudar. E aí, qual que é a grande mudança? Vamos jogar com 4 atacantes. Quando que esse esquema funcionou? Toda vez tá perdendo, né? Quando não tem o Garro, tá perdendo, vamos fazer o seguinte então. Vamos jogar com 2 volantes e 4 atacantes e vamos ver no que vai dar. E nunca funciona. E é sempre a mesma solução. E a solução não soluciona. E a solução deles não resolve. O que aconteceu? Passou o tempo. Aí, vamos mudar de novo. Trocou a dupla de volantes, colocou o Hector no ataque no lugar do Romero. Tudo 6 por meia dúzia, né? Você trocou a dupla de volantes, Maicon e Martinez por Raniel e Bidon, e
e tirou o Romero e colocou o Hector. 6 por meia dúzia em tudo. O que acontece? Primeiro lance do Martínez, ele faz um pênalti. 2-0 Fluminense, acabou. Corinthians ainda teve uma chance no final, uma jogada individual do Memphis. Foi na linha de fundo, deu passo para trás, o Yuri isolou. Ou seja, o Corinthians, mais uma vez, né, completou um jogo com uma finalização no gol. Foi o chute do Memphis. Teve ainda, obviamente, um chute do Romero de fora, alguma... mas assim, chance real de gol foi do Memphis. Do Romero foi um chute fraco e de resto eu não lembro de defesa assim do Fábio, não teve. Contra o Palmeiras foi um chute do lateral esquerdo, o Hugo. Pô, não é possível, cara. Que em 2 jogos você vai ter um chute no gol em cada jogo. E o treinador com a mesma solução. Que, como eu disse, não está solucionando, né? Não está resolvendo. Cara, irrita demais. Demais, demais. Você tá vendo que tá errado e ele continua. E o Romero vai jogando. Vai jogando. De ponta direita não funciona. Aí isola o Memphis na esquerda. Não é a posição dele. Aí depois joga ele por dentro. Aí o Thales entra, não resolve nada. O Yuri isolado no meio dos 2 zagueiros. E o time perdeu mais um jogo em casa, tá? Pro time do Fluminense, que ontem, se antes do jogo chegasse pro Fluminense e falasse, ó, vamos combinar um empate aqui, o Fluminense ia falar, tranquilo, assino aqui, ó, tchau. O Corinthians fez mais do que isso. Não, Flu, então eu vou, já que tá bacana pra vocês o empate, o que vocês acham aqui de 3 pontos? Toma aí, ó. Entregaram 3 pontos pro Fluminense num jogo dentro da Neoquímica Arena. Situação complicada, né? Situação bem complicada. E aí tivemos uma entrevista do Memphis depois da partida. Cara, ficou quase que uma coletiva de imprensa dele, tá? Era só aquela entrevista rápida ali na saída dos jogadores, na zona mista. E aí, cara, ele começou a falar. Começou a falar. Muita coisa, né? O Drill fez até um resumo aqui. Ele falou muito da defesa do Corinthians. Muito assim não, né? Criticou a defesa do Corinthians pelo espaço que tem na entrada da área. Pelos chutes que acontecem ali. E pro pessoal que... Vamos até voltar, né? Sobre o Matheus Donelli. Que é um assunto recorrente, é importante. Falamos muito ontem na live. Tá? Muito, para quem quiser, assim, o debate completo. Tem lá na live ontem. Mas só para trazer aqui pro vídeo também. O chute ontem do René é um chute difícil, concordo. Só que é o lateral esquerdo do Fluminense chutando de direita. Sabe por que ele faz isso? Porque os jogadores do time adversário, dos times adversários, né, já entenderam que se você chutar no gol, o Donelli vai aceitar. E aí começa a se criar uma teoria de que o goleiro é azarado. Nossa, mas ele dá azar também, né? Nossa, o lateral esquerdo dos caras dá um chute de direita e faz o gol. Por que ele tá chutando de direita? Porque a orientação é, abriu, bate no gol, que o goleiro não segura. Qualquer jogador do time adversário agora, teve meio espaço, ele vai bater no gol do jeito que ele tiver. Por que contra o Hugo ninguém chuta assim? É raro. Porque se o lateral esquerdo do Fluminense contra o Hugo Souza dá um chute de direita do nada, e o Hugo Souza encaixa a bola e o Corinthians arruma um contra-ataque e faz o gol, o time do Fluminense inteiro ia ficar maluco com o lateral. Pô, você tá de sacanagem. Você acha que você vai chutar de direita e vai fazer o gol no Hugo? Você quer ser o herói chutando de direita? Você canhoto? O problema é que essa situação, quando é o Donelli no gol, é gol. O Piquerez vai chutar sem espaço, vai fazer gol. O Emiliano Martínez, volante do Palmeiras, vai chutar do meio da rua, é gol. E mais um gol de fora da área que ele tomou. Mais um. Ramon, né, enquanto você ainda tiver essa autonomia, preserva o Donelli. Tira ele do time, põe o Felipe Longo, põe o Cauê, seja quem estiver melhor. Preserva o Donelli, preserva o torcedor, preserva o time. O momento não é bom.
Se ele tem esse potencial, né? Que vocês acreditam, que enxergam e que ele vai se tornar um grande goleiro, preserva ele agora. Não queima ele, não. Preserva ele. Deixa ele treinando um pouquinho para respirar, depois ele volta. Hoje ele tá exposto. Ele tá exposto e continua tomando gols, tá? E aí o Memphis falou sobre essa questão, né? Perguntaram sobre o Donelli, ele falou, não tenho o que falar sobre o Donelli, a questão é que o nosso time dá muito espaço na entrada da área. Falou que o que o Corinthians pratica não é futebol. Criticou o espaço entre as linhas, falou que a gente joga, tem 50 metros, né, entre uma linha e outra, a linha de ataque e a linha de defesa, que o time é muito espaçado. Falou que ele é quase um camaleão, né, que tem que se adaptar a cada função, 3, 4 funções do mesmo jogo para tentar salvar o time, que é algo que eu venho falando e tem torcedor que não consegue entender. Ah, mas o Memphis está sumido no jogo. Cara, a posição do cara é atacante, né? Os melhores momentos dele com a camisa do Corinthians foram de dupla com o Yuri. 2 atacantes. Aí o Ramon vem, coloca ele de ponta esquerda e fala, ó, resolve o jogo. Não tem um meia. O atacante do lado oposto não cria nada. E mesmo assim o Memphis teve a finalização, ele quase fez o gol de cobertura no Fábio, e criou a jogada pro Yuri finalizar, só que o Yuri isolou. O melhor atacante ontem do nosso time foi o Memphis. Porque a concorrência é Romero, Thales, Hector e o Yuri, que ontem novamente tropeçou na bola. Errou tudo que tentou. Então, cara, realmente. Aí joga o cara de ponta esquerda, de meio, faz isso, faz essa função, faz aquilo e nada funciona. O Memphis ainda falou que ele não recebe nenhuma bola em condição para chutar. Né? Ele falou que só recebe quando o Garro tá em campo. Falou que o time não evoluiu, que a análise que existe hoje é resultadista e pediu mais reforços. Então, no fim das contas, foi quase uma coletiva de imprensa do Memphis. E mais, ele basicamente expôs o time daquilo tudo que o torcedor vem comentando, ó. Sobre o Ramon insistir em coisas que não dão certo. Sobre o desempenho do time dentro de campo. Né? E que a gente via a insatisfação dele dentro de campo. Só que ele teve a coragem de chegar e falar. Chegou e falou, ó, realmente, o time hoje não tem evolução. E perguntaram sobre renovação de contrato dele, ele falou que quer renovar, só que foram prometidas coisas para ele e que ainda não cumpriram. Como, por exemplo, um time forte e experiente, que foi na questão que ele falou de contratações. Que o time precisa se reforçar. Só que o torcedor já tá falando isso desde o fim do ano passado, né? A gente já havia falado isso na janela do início do ano passado, do meio do ano passado, e aí reforçamos. No fim do ano passado a gente falou, ó, esse elenco tem lacunas, precisamos melhorar. Aí iniciou esse ano, ó, precisa contratar. Trouxemos um nome. Chega agora em abril, o seu camisa 10 falou, ó, precisa contratar. Será que agora o Augusto Melo vai abrir o olho? O Fabinho Soldado? Enfim, isso sobre a partida de ontem. Análise do nosso desempenho, a entrevista do Memphis. E aí vamos para a situação do Ramon Dias. Acabou o jogo, ficou aquela tensão. Será que Ramon Dias vai ser demitido? Não vai? Começou a coletiva de imprensa dele. Concederam a coletiva, né? O Emiliano e Ramon Dias, tal, beleza. Finalizou a coletiva, tivemos informação, por exemplo, do Pedro Ramiro. Ó, diretoria do Corinthians vai se reunir amanhã para definir o futuro de Ramon Dias. A tendência é que o treinador seja demitido. Isso, publicação de ontem, né? Então, reunião hoje e a tendência é que ele seja demitido. Blog do Macedo. A demissão de Ramon Dias é iminente. A definição depende do acerto do Corinthians com o próximo técnico. Então, se a demissão é iminente, é questão de tempo. Hoje, coisa ali de 11 horas da manhã, então há 1 hora atrás mais ou menos, o Luiz Fabiani trouxe o seguinte. Sim, já dá para tratar a demissão do Ramon Dias como iminente. Ou seja, então, se é algo iminente, é algo que vai acontecer. É questão de tempo.
A conversa de agora no CT é que a reunião marcada para hoje visa definir detalhes como o treinador interino, pagamento de multa e etc. Ou seja, então a reunião de hoje, que pode estar acontecendo nesse momento ou vai acontecer ainda, é só para acertar os detalhes da saída do Ramon. E, obviamente, a diretoria, né, aí já não tem mais a ver com o Ramon, pensando no próximo nome. O nome preferido da nossa diretoria é o senhor Dorival Júnior. Tá? O nome preferido é o Dorival Júnior. Temos outros nomes aí no radar. Outros nomes, como por exemplo, o Marco Belo trouxe aqui que o nome do Tite novamente foi sugerido. Então é uma possibilidade, o Corinthians pode entrar em contato com o Tite, pelo menos para saber a opinião dele, para entender, né, o que ele pensa aí de futuro e tudo mais. Mas o principal nome hoje é o Dorival Júnior. Vi alguns debates, né, outros nomes aí que estão livres no mercado, Crespo, Luiz Castro, Vojvoda, que poderia sair nesse momento aí do Fortaleza, Fernando Diniz, Mano Menezes não foi nem cogitado, né, porque saiu daqui recente. Então assim, acho que esses são os principais nomes livres no mercado, né, e de que o Corinthians teria um mínimo interesse. Teria, assim, um pontinho de interesse para que a gente possa debater aqui. Mas, novamente, o principal nome hoje para comandar o Corinthians é o Dorival e o Tite correndo por fora. O Tite seria mais ou menos o nome ideal para a diretoria, vamos considerar assim, e o Dorival o nome mais acessível, certo? É mais ou menos esse o panorama que a nossa diretoria tem para a decisão, né, de se contratar um treinador para a nossa equipe. O que a gente vai fazer agora é aguardar, né, uma decisão, primeiro da oficialização da saída do Ramon Dias. Como eu disse aqui, tivemos diversas fontes, blog do Macedo, Pedro Ramiro, Luiz Fabiani, de que a demissão do Ramon Dias é iminente. Então, assim, é questão da reunião aí para que seja oficializada a demissão do Ramon Dias. E o Corinthians começa a corrida, né, para a contratação de um novo treinador. O Dorival eu acho que seria o mais rápido de se contratar. O cara que está livre, que chegaria, já assinaria o contrato e no sábado já estaria apto para comandar o Corinthians. O Tite, eu acho que demandaria uma negociação mais demorada e eu não sei se o Augusto Melo vai ter esse tempo, né, para negociar. Se ele vai querer negociar tudo isso ou se ele já quer resolver essa situação. Por que eu digo isso? Porque o Corinthians está com uma demissão iminente de treinador, né? Uma situação complicada, um time que ano passado teve uma sequência absurda no Campeonato Brasileiro, e aí esse ano não conseguiu mostrar nada daquilo, né? Não conseguiu chegar nem perto do futebol que a gente apresentou no ano passado. E pior, o time vem piorando, né? Só que o nosso presidente, olhem bem, o nosso presidente não está tão preocupado assim com a questão de treinadores. Sabe por quê? Que a preocupação dele nesse momento é o caso Vai de Bet. Ontem o Augusto prestou depoimento, né? Fiquei até de trazer para vocês e não poderia deixar passar. Um depoimento de mais ou menos 3 horas. E novamente, a informação é de que o depoimento do Marcelo Mariano não bate com o depoimento do Sérgio Moura e não bate com o depoimento do Augusto Melo. Temos informações divergentes nessa situação. E aí agora cabe à Polícia Civil, né, que está investigando essa situação, trazer o veredito final. Pelo que eles trouxeram aí, no início de maio teremos uma decisão, né, sobre o indiciamento, seja lá de quem for, né, seja de um dos 3 aí do Corinthians, seja dos 3, seja de 2, e até da questão do Alex Cassondé, que era o dono da empresa Rede Social Mídia, tá? Então, cara, o nosso presidente, que deveria agora estar pensando no planejamento de um treinador, na verdade, está pensando também que ele pode ser até preso, né? Se for indiciado pela Polícia Civil e tudo mais. Olha que situação, cara.
Olha que situação. O cara que toma as decisões no Corinthians, a preocupação dele hoje não é o Corinthians, né? Bizarro, cara. Bizarro. Eu quero saber a opinião de vocês, família. Vamos pra cima e vai Corinthians. Qualquer novidade, eu volto aqui pra trazer pra vocês, tá? Tamo junto e vai Corinthians.